Então, começaremos o estudo da biofísica da visão, né? Embora exista uma quantidade bastante grande, considerável, de estratégias diferentes de olhos, formas de olhos, etc., e vocês vão estudar mais propriamente alguns, principalmente relacionados aos vertebrados com o professor André Barreto. Nós vamos agora, na biofísica, dar uma focada mais nos óleos compostos que estão nos insetos crustáceos, tá? Por causa dos conceitos que estão envolvidos com a física, eles se relacionam bem com a física, e é algo diferente, não é? Nós não vamos lá, o que é estudar, o que é miopia, hipermetropia, ângulo, usando aqui, né? Uma visão, digamos, mais assemelhada ao humano, ou pensando na visão humana mesmo, né? Então vamos focar o estudo nos artrópodos, né? nos óleos compostos, basicamente, mas os conceitos são os mesmos. Então a lei de Snell está aqui, a lei de Snell vai estar aqui também, então a gente vai percorrer esse meio usando como mote principal a visão dos crustáceos, mas a gente vai divagando para mais lá no final, inclusive a gente vai falar mais algumas outras coisas sobre os cones de visão, etc. Bom, então, os olhos desses animais, como vocês sabem, são olhos compostos, né, ou facetados. Eles são compostos e você vê várias coisinhas, né, nesses olhos, porque de fato ele é formada por diversas estruturas. Okay? Então, dependendo do organismo, você vai ter 28.000 estruturas na libélula, chamadas omatídeos, essas estruturas se chamam. Então, ele é composto por quê? Por que ele tem esse nome? Porque ele é composto de vários omatídeos. E cada omatídeo é como se fosse um olho. É um olho, tá? Só que diferente do que nós estamos acostumados a pensar de olho, né? Estes omatídeos não têm movimento, eles não se movimentam. Eles não têm pálpebra, eles não se movimentam. Aliás, também esqueci de falar no último slide das pálpebras, que não são só a diversidade de olhos, né, mas a diversidade de pálpebras e de fechamento, de estratégias, de membranas de fechamento de olhos. Tá? Então, vocês também vão ver alguma coisa disso lá na anatomia e fisiologia animal comparada, porque lá vocês vão ver, por exemplo, as serpentes, que tem aquele sistema de fechamento mais vertical, tem aqueles de sistema de fechamento mais horizontal, os porquês, as vantagens, as adaptações evolutivas que estão por trás disso. Então, isso vocês vão discutir lá com o professor André Barreto e com a professora Maria Paula, tá bom? Então, voltando para cá, nós temos os omatídeos, que são as unidades fundamentais, digamos, estruturais, né, de cada olho composto. Então, o número desses omatídeos que nós temos são variáveis, dependendo da espécie. Na libélula, que são muitos, tem 28.000. Né? Na mosca doméstica, tem 4.000. Na formiga, tem 6. Porque ela quase não precisa. Né? Se ela fica mais embaixo da terra, não tem por que ela ter tantos omatídeos. Tá? Como é que é a estrutura de um omatídeo, então, né? Bom, essa figura é tão pequena que eu tenho que chegar perto e enxergar para saber se eu estou falando a coisa certa no lugar certo. Bom, então, da mesma forma que existe nos nossos olhos, os vertebrados, existe uma córnea, que é uma camada de tecido conjuntivo, praticamente, que protege, é uma camada de proteção dessa estrutura, tá? Então, a córnea também está lá. Abaixo da córnea, nós temos um cone cristalino. Esse cone cristalino, ele direciona a luz para o rabdoma. O rabdoma é esta estrutura aqui, ó, que eu estou circulando, tentando circular agora. Aqui é a saída do sinal que vai para o cérebro.
né? Daqui ele vai para o cérebro, tá? Então, porque o objetivo dos olhos, o objetivo da visão é essa, né? Produzir no cérebro uma informação ou informações oriundas do ambiente, né? Então, eu interpreto o ambiente vendo. Inclusive, no caso nosso, 75% das informações que o seu cérebro processa, desse processamento, 75% vem da visão. Tá? Então, a visão é o nosso destacado, a forma mais importante que nós temos de interpretar o ambiente onde nós estamos, e o que está acontecendo, e etc. Por isso que a cegueira é uma deficiência muito debilitante. Né? E quando as pessoas... É tão importante, ela é tão debilitante, a cegueira, que existem estratégias biológicas que possibilitam o indivíduo sobreviver sem a visão, né? Aguçando outros sentidos. Tá? Mas nós somos muito dependentes da visão para todos os nossos processos. Se nós pegarmos a estrutura desse rabdoma aqui, ó, né, que é isso aqui que eu estou tentando circular, e a gente fizer um corte transversal e observar ele de cima, sim, tá? O que nós vamos enxergar é isso daqui. Okay? Então, o rabdoma ele é formado por células, okay? E no interior dessas células tem um espaço vazio, que é por onde a luz vai passar, e é essa luz que vai chegar aqui e que vai ser interpretada pelo cérebro, né? E aqui você tem cristas, tá? Você tem microvilosidades que auxiliam no processo de dispersão da luz por dentro de não deixar nada interferir deste meio para aquele núcleo. Há um feixe de fibra óptica. Na verdade, a fibra óptica foi inspirada nisto, nesses tubos. Tá? Porque depois que a luz entra, é como se estivesse olhando aqui de cima, né? Então, depois que entra nesse tubo, ela não tem escape mais, ela não consegue escapar para lado nenhum. Então, ela só mergulha lá para o fundo, que é em direção à interpretação neural que vai ter. E aí no olho composto, você tem, ó, aqui você tem um rabdoma, ó, aqui você tem um rabdoma, aqui você tem outro rabdoma. Claro que eu não estou conseguindo passar o mouse bem em cima, né? Mas você tem cada estrutura dessa que vocês estão vendo aqui é um rabdoma. E por ser esférico, né, cada rabdoma está em um ângulo. Estão observando isso? Todos eles convergem lá para a sinalização para o cérebro, mas em ângulos diferentes. Então, o que você tem aqui nesse cenário, digamos, né? Bom, a mosca. Por que é tão difícil você pegar uma mosca? Né? Parece que tem olho nas costas. E, de certa forma, tem. Porque aqui, claro que não tá, foi feito um corte do olho, né? Tem um corte que foi feito do olho. Então, esse olho daria toda a volta aqui. Então, ele teria a face que viria, não sei desenhar isso, a parte que viria para o fundo aqui, né? Então, você tem olhos olhando aqui para frente, mas você também tem olhos olhando para trás, digamos, né? Então, é uma visão 360 graus, certo?
dependendo da posição do olho. No caso da libélula, um pouco menos, né? Por causa da posição do olho. E por que a posição do olho nesses organismos é tão importante? Porque esses ângulos aqui, esses ângulos aqui vão definir aonde eles vão conseguir enxergar. Então, cada rabdoma desse enxerga especificamente um objeto que está se movimentando ou não, um predador, uma presa, enfim, através de um olho. Não é do olho composto inteiro. Ele usa o olho composto inteiro para localizar a presa, predador, objeto, comida, não importa o que. Tá? Mas ele só vai conseguir efetivamente fazer isso através de um olho, de um dos omatídeos. Okay? Por quê? Porque os omatídeos não se mexem. Então, se eu estou falando de um predador, aí ela olha lá um bichinho voador aqui. Eu estou desenhando um peixe, eu não sei desenhar mesmo. Então, ela olha aqui um bichinho voador. Eventualmente, esse omatídeo aqui vai conseguir observar ele. Esse omatídeo aqui não vai ver nada. Esse omatídeo aqui não vai ver nada. E os outros também não vão ver nada. O único que vai ter a capacidade de ver essa presa, no caso, enfim, seria este olho aqui. Ah, mas quanto tempo isso dura? Bom, se esse bicho estiver voando, dura alguns milissegundos. Aí depois, no próximo milissegundo, bom, no próximo milissegundo, esse organismo já vai estar. Ah, mas eu sou um excelente desenhista. Então, um milissegundo depois, esse organismo já vai estar em outra posição, e aí vai ocorrer o contrário. Esse rabdoma aqui já não vê mais, e quem passa a ver é esse outro rabdoma. E assim o cérebro vai processando, imagina como o cérebro processa as informações. Vai processando as informações em milissegundo e fazendo um desenho. Ah, o bicho está indo para cá, então eu tenho que jogar minha língua para cá, porque na hora que eu jogar minha língua para cá, esse bicho chegou aqui e eu capturo ele. Estou dando um chute talvez ridículo, mas enfim. O pior é que esse chute ridículo que a gente dá ficam gravados, né? Vocês fazem a gente pagar cada carão, viu? Vou te contar. Mas enfim. Então, a estrutura é esta. A estrutura do olho composto é basicamente esta. Aí a gente precisa compreender quando você tem um objeto, né, que vai ser visualizado por esse rabdoma. Então tá lá, ó, a estrutura do rabdoma para poder receber essa imagem, né? E levar essa imagem depois lá no finalzinho para o cérebro. Tá? Na verdade, ele vai receber impulsos elétricos, né? E a transformação desses impulsos elétricos é transferida para o cérebro e o cérebro é que forma a imagem. Ok? Isso aí nós também, é assim, né? Bom, tá, então tem a estrutura da córnea, né, que produz uma certa reflexão aqui, uma refração, perdão, do raio de luz, né, que está chegando do objeto. Então tem uma refração. E depois, quando ela entra no cristalino, no cone cristalino, ela tem mais uma refração. E estes ângulos é que nós precisamos compreender, porque é por esses ângulos, ou é a partir deles, ou é a partir da relação desses ângulos com essas distâncias, que nós vamos aplicar a lei de Snell e poder efetivar alguns cálculos. Tá bom? Aqui tem
um texto que remete, né, mas ele não explica, mas ele remete à reflexão e à refração da luz, porque são fenômenos extremamente importantes para a visão, óbvio, né? E por isso também, muitas vezes, nós não enxergamos determinados elementos. Vocês fizeram a prova o desafio na semana passada de espectrofotometria, não foi? E imagino que... Eu acho que tinha uma questão lá do efeito Tyndall, não tinha? E o efeito Tyndall é um pouco desse processo aqui de reflexão, né, principalmente. Então, a visão está impactada, positiva ou negativamente, por esses dois fenômenos ondulatórios, que é a reflexão e a refração da luz. Então, quando uma intensidade de luz, I0, incide sobre uma superfície em que ocorre mudança de meio, pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o vidro, pode ser qualquer material que tenha índices de refração diferentes. Tá? Então, esta sequência, essa intensidade luminosa vai sofrer uma mudança de direção. Né? Uma parte dessa energia vai ser refratada, né, com esta mudança de direção, e uma parte dessa energia vai ser refletida. Tá? Então aqui a gente está meio que resgatando um pouco o conceito de refração e reflexão. Né? Pois bem, então nós temos aqui a gente forma sempre uma linha imaginária perpendicular à superfície, fazendo aqui 90 graus, né? E aí você tem, nesta linha, a partir dessa linha, você tem um ângulo, né, que é o ângulo de incisão, tá? E esse ângulo, ele sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, ok? Então, se esse ângulo incidir... Opa. Podia ser. Não, mas eu vou tentar bater aqui. Se esse ângulo incidir assim, ele vai sair... que legal, bem retinho. Ele vai sair assim, tá? Então, se você faz esta linha, você vai ter esse ângulo alfa, que vai ser igual ao ângulo beta. Muito bem. O que mais que tem para chamar aqui? Sim. Então, aí nós temos como padrão que o índice de refração, que é dado aqui pela letra N, do ar é igual a 1, ok? A gente não considera esses valores aqui depois da vírgula. É 1,0. Da água é 1,33 e do vidro é 1,52. Embora a gente já vai ver que esses valores podem ter algumas oscilações, mas nós não vamos considerar essas oscilações, tá? Porque aí é para cálculos de mais precisão. Não é o caso nosso agora. A gente precisa entender a lógica e saber como usar, quando e se precisar, né? O índice de refração, que é essa letra N, é dada pela velocidade da luz no vácuo divididos pela velocidade da luz no meio. Então, aí você vai ter o coeficiente, o índice de refração daquele meio. Tá? Então, obviamente que a natureza da matéria, né, ar, água, vidro, plástico, espelho, plástico transparente, enfim, né? Tudo isso vai ter índices de refração diferentes. A espessura do plástico, a espessura
o brilho, a camada superficial em cima de um vidro, por exemplo, enfim, tudo isso vai interferir nessa propriedade, na velocidade da luz nesse meio e vai interferir no valor do coeficiente do índice de refração. Tá? A lei de Snell. Bom, a lei de Snell vocês já aprenderam na física, na verdade. A gente quase vai só recapitular ela. Né? Então, quando um objeto é visualizado por um matídeo, né? Então tem aqui um ângulo em que ocorre a mudança de direção pela córnea e depois pelo cone cristalino. Tá? E aí essa imagem então vai lá para o abdômen, onde vai depois ser direcionado para o cérebro. Acontece que, pela lei de Snell, nós podemos relacionar o seno do ângulo incidente com velocidade e índice de refração. Está aqui, ó, o ângulo incidente. Está aqui o ângulo refratado. Então, nós podemos estabelecer uma relação entre o seno do ângulo incidente com o índice de refração desse meio, no caso o ar aqui, né? Aqui, nesse desenho aqui é o ar, numa relação com o seno da luz refratada com o índice de refração deste meio, no caso o hematídeo. Tá? Então, você pode estabelecer esta correlação. Como eu estava dizendo para vocês antes, se você precisar fazer algo de precisão, aí você vai ter que resgatar um pouco da física propriamente dita, né? E aprofundar um pouco mais. Né? Mas, por exemplo, o que é o objetivo desses é mostrar para vocês que existe como eu estabelecer uma correlação entre índice de refração e comprimento de onda, lambda. Tá? E aí, o que a gente pode observar aqui? Ó? Que o índice de refração deixa eu enxergar aqui. Não dá para... Nem encostando aqui, eu acho que é vidro. Mas é vidro... Está escrito alguma coisa aqui. Vidro borosilicato, né? Se eu não me engano. O vidro, ele tem um índice de refração que a gente já viu lá de 1,52, né? Mas você está vendo aqui que depende do comprimento de onda. O que isso significa? Depende da cor da luz que está incidindo sobre esse vidro. Dependendo da cor, dependendo do comprimento de onda que você vai incidir sobre este vidro, você vai ter valores um pouco diferentes de índice de refração. Tá? Até esse ponto aqui. Para o vidro. E assim para alguns outros materiais. Tá? É só para mostrar que isso existe. Não quero dizer que nós vamos precisar usar isso. A equação de Snell, a relação de Snell, está aqui, ó, da mesma forma. Né? Só que eu consigo relacionar velocidade de propagação no meio, comprimento de onda, índice de refração e o seno do ângulo. Tá? Então, é uma equação que pode ser útil para vocês utilizarem em alguma linha de raciocínio. Por isso, eu recomendo que vocês estabeleçam uma lógica para memorizar, né? 1, 2,
2, 2. Tá? Então, só para vocês poderem depois estabelecer, né, uma linha de pensamento para ter isso em mente, porque em questão de concurso, por exemplo, eles gostam de cobrar isso, sabia? Porque são questões que são fáceis de você enganar a torcida, digamos assim. É fácil você confundir a pessoa. Né? Se ela tentou decorar, imagina você fazer um concurso público para perito criminal, e o cara lá pergunta, bom, você vai ter milhões de assuntos para estudar, né? Legislação, a parte de direito, alguma coisa de direito ambiental, licitação. O cara pode perguntar um monte de coisa. Né? Aí vem um louco lá e resolve, eu vou perguntar, porque é da biologia, eu vou perguntar, fazer uma questão de índice de refração. Pronto. Não precisa nem ser envolvendo o ser vivo, tá? Pode ser até uma coisa mais... você foi fazer uma perícia num lugar e o carro, o vidro, não sei o quê. Então, tem um monte de coisa que dá para daí a pessoa explorar. E o que ele vai querer saber? Se você sabe qual é essas correlações. Se você sabe como é que funcionam essas correlações. Tá? Saber que, por exemplo, o índice de refração é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Né? Que a velocidade da luz no meio é inversamente proporcional ao índice de refração. Tá? Então, assim, esse tipo de relação é estratégico você, de alguma forma, saber, porque você sabendo essa relação, você não precisa decorar mais nada, assim, né, de número, você não precisa saber a equação, necessariamente. Você não precisa saber que é o N2 que está em cima e o N1 embaixo. Não precisa, né? Para muita coisa. Claro que para você fazer algum cálculo em alguns cenários, sim, vai ser necessário. Mas muitas vezes não é. É conceitual. Né? Então fala lá, se o índio está enxergando peixe dentro da lagoa, entendeu? É uma questãozinha boba, mas ele vai olhar o peixe mais à sua direita ou mais à sua esquerda, mais acima ou mais abaixo. Então, esse tipo de questão faz a pessoa se confundir, entende? Se a pessoa tem essas relações bem encalacradas na memória, ele vai usar o rascunho dele, vai colocar isso que ele tem certeza que ele sabe, porque ele só sabe isso aqui praticamente, e ele vai explorar essas relações baseado no texto. Mas se o negócio está vindo para cá, isso aqui tem que ser menor que esse, maior que esse, aí você vai eliminando questões. Não, essa aqui não pode, essa aqui não pode, estou entre a C e a D. Aí você vai lá ler a C e a D de novo. Não, mas espera aí, isso aqui não pode ficar aqui se for assim assado. Tá. Então é a letra D, pronto. Entende? Então você não tem que necessariamente fazer cálculo, né, para conseguir responder uma questão dessa. Principalmente em concursos, que eles adoram esse tipo de pergunta. Aqui é uma tabela, obviamente que não precisa decorar, é uma tabela, né? Mostrando o índice de refração em diferentes meios, tá? Só para mostrar, digamos, a amplitude, né, que você tem em diferentes meios, principalmente conforme a temperatura. Nós não vamos ter a esses detalhes, tá? Normalmente é dada lá uma temperatura, mas não vamos usar equações, por exemplo, que tragam o efeito da temperatura sobre esse processo. Eu só estou mostrando para vocês para dizer que existe, né, que dependendo da situação, vocês vão precisar considerar. Vocês têm que saber que existe para você considerar. Às vezes, por exemplo, em cromatografia mesmo, né, a aula passada. Em cromatografia, um dos parâmetros que você tem de mensurar a separação de compostos é, adivinha o quê? Índice de refração.
né? Cada substância tem um índice de refração diferente. Então, se você está separando as substâncias, você vai ter índices de refração diferentes. Então, você pode fazer um espectro de absorção, né? Aqui você tem, por exemplo, o comprimento de onda. Comprimento de onda? É o comprimento de onda. E aqui você pode ter o índice de refração, né? Então, melhor, comprimento de onda não. Aqui seria volume de diluição, né? Então, na medida que o líquido vai saindo, ele vai tendo lá um... Nossa, negativo? Porque você relativizou em relação a alguma coisa. Se você relativizou em relação ao ar, pode ter alguns elementos que tenham índices de refração menores que o ar. Daí ele vai ficar negativo. Tá em relação ao zero que você considerou, né? No caso aí, se fosse o ar. Então você teria um espectro desse, né? E aí você teria que fazer, obviamente, a interpretação de que isso aqui é uma molécula, isso aqui é uma outra molécula, isso aqui é uma outra molécula. Então, eu consegui uma baita separação aqui, na verdade, né? Consegui separar, sei lá, 4, 5, 6, 7 compostos diferentes aí, né, nessa corrida de cromatografia, né? Então, o índice de ação ele também pode ser utilizado para isso, tá? Ele é um parâmetro. Mas eu não vou perguntar do índice de refração na prova de hoje, no desafio de hoje. Aliás, o desafio de hoje está bem simplesinho. Eu limitei em 35 minutos, porque são só questões objetivas de marca X, então você só vai ter que ler, interpretar e escolher a alternativa correta. Só. São só 5 questões, pelo amor de Deus. Tirem 10. Né? Aproveite para tirar 10. Aqui tem eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui, mas esses slides estão, não vai pegar aqui. Esses slides estão no PDF, né, das aulas, e vocês podem acessar, eu recomendo que vocês acessem esse videozinho aí do YouTube. É um videozinho curto, de 7 minutos, mas ele mostra um pouco sobre como funciona um sensor de chuva em carro. Tá? Vocês, não tem nada a ver com biologia isso. Não tem. Não tem, mas vocês têm que entender que muitas coisas que nós temos hoje, muitas tecnologias que nós temos hoje, foram inspiradas na biologia. Tá? Muitas, inúmeras. Né? E essa aqui é uma delas, certo? Os caras ficaram olhando como é que se percebe a luz, como é que a gente percebe a luz, como é que como é que a mosca consegue saber que eu estou chegando com a minha mão próxima dela e ela sai voando? Né? Ela enxerga, ela tira uma foto minha, ela faz identificação visual? Não, cara, mas como é que funciona? Então, foi estudando e conhecendo isso que as pessoas foram explorando esses conceitos e aplicando esses conceitos para outras áreas. Então, quando você entra num carro e o carro faz sozinho a percepção do que está chovendo, você não precisa ligar o para-brisa porque ele começa a funcionar sozinho, é isso que esse vídeo mostra. Tá? Esses carros aí de mais alta tecnologia incorporaram, isso se chama tecnologia embarcada, eles embarcaram no produto que eles estão levando para o mercado uma tecnologia. Né? E por que vocês não pensam em fazer o contrário? Usar tecnologias que já existem, por exemplo, de telefonia celular, GPS, etc. Aliás, vocês usam, né? A gente usa alguma coisa. Por exemplo, aquelas câmeras de fotografia que ficam no mato lá para foto, né? Tem um sensor de presença, aí ela tira foto, filma, enfim, referencia em GPS, você tem como fazer isso tudo, mapear, colocar isso no mapa, né? Então, essas tecnologias, elas podem ser embarcadas também para sistemas produtivos. Tá? Então, hoje você já tem, como a gente chama, fugiu o nome agora, esses
Esses objetos voadores, como é que é? O drone? Hã? Drone? Drone? Drone. Não. Drone, isso. Então, hoje você tem drones que são usados em fazendas, por exemplo, tá? Para monitorar pestes, para monitorar pestes agrícolas, né? Para monitorar, por exemplo, lagartas, para monitorar a infestação de lagartas, infestação de algum inseto, infestação de alguma praga, né? Então, existem muitas tecnologias que elas podem ser aplicadas para sistemas produtivos, né? Nós estamos lá com um problema de aves que vêm comer os peixes, os filhotinhos de peixe camarão, né? E come muito esses biguá, viu? Vou ter que contar. Daqui a pouco eu vou pegar mais vontade de pegar uma espingarda. Mas os piscicultores, os aquicultores, eles de fato têm um problema muito sério. É uma predação muito grande. Sabe que tem um produtor de peixes ornamentais em Joinville, que ele fechou o negócio, faliu o negócio dele. Não sei se foi só por isso, mas uma vez ele me contou que um dos maiores impactos que ele teve, que levou ele à frustração do negócio, foi justamente a predação dos, principalmente alevinos, bichos pequenininhos, né, dos filhotinhos ainda dos peixes de aquariofilia, né, e tal. Não sei se vocês repararam, quem estava no último encontro dos biólogos, que a Ana Angélica sempre faz ali, não é do dia do biólogo, mas é o evento que a gente faz, bioencontros, né? Ela chamou uma egressa do curso no ano passado, que apresentou, que veio falar um pouco sobre a experiência dela, a trajetória, né, profissional dela. E ela com o marido produzem peixes ornamentais, até me chamou a atenção, que cara, acho que é Rio do Sul que eles moram ali, e tem uma fazenda de produção de peixes ornamentais, né? Tem vários tanques, etc. E não sei se vocês repararam, mas vários tanques são cobertos justamente para evitar predação, dependendo do estágio, né? Então a gente está lá desenvolvendo agora um projeto, vejam só como é que funcionam as coisas, com uma empresa de segurança, né, para nós monitorarmos os biguás, é mole? Né? E nós estamos desenvolvendo também um equipamento para trabalhar com ultrassom, que é um dos assuntos do seminário de vocês, né? Então, a gente quer utilizar o ultrassom para afastar os biguás, e aí a gente vai fazer um trabalho para saber se de fato qual é a intensidade desse sinal sonoro, né, para ocorrer esse afastamento do biguá, para que ele se incomode, né? E aí a gente vai ter que monitorar se isso vai afetar os cachorros, se vai afetar outros animais domésticos da redondeza, se vai afetar os peixes, os camarões dentro do tanque ou não, enfim, tudo isso vai ter que ser estudado, né? Então, vejam que é uma aplicação que não tem nada a ver com biologia, mas que está sendo trazida para a biologia para ser incorporada e aplicada num sistema produtivo. Então, isso aqui está aqui justamente para mostrar isso para vocês, que existem muitas tecnologias que nós podemos fazer o contrário. Eles se inspiraram na biologia para muita coisa. Nós também agora podemos usar essas tecnologias para nos ajudar a compreender melhor ou a aplicar melhor sobre os sistemas biológicos. Bom, então considere o seguinte cenário. Uma luz incidente está sendo emitida de um vidro, né, e ela vai para o ar. Então, quando ela sai do vidro, ela sofre uma refração. Se esta refração, então, na medida que o ângulo vai diminuindo, né, que vai vindo para cá, vai aumentando esse ângulo
esse ângulo aqui vai aumentando, perdão, esse ângulo aqui vai aumentando e até chegar a um ponto que é chamado de ângulo crítico. Até este ângulo crítico, todo raio que incide na superfície, ele vai ter uma mudança de direção. Tá? Deste ponto de ângulo crítico em diante, não ocorre mais refração. E aí você vai ter um ponto em que a reflexão vai ser total. Você não tem mais refração, não muda mais a direção. Toda a luz que bate nessa superfície é refletida e nada é refratada. Tá? Então aqui está mostrando um pouco dessa relação. Tá? E aqui, ops. E aqui você tem também já em equações, né, um pouco dessas relações. E como você pode usar isso para fazer cálculos, né? Então, por exemplo, considere que o índice de refração do vidro é 1,5. Então está lá o N, ó, 1,5. Né? Se o seno desse ângulo for 30 graus, qual vai ser o ângulo crítico? Né? Então você coloca ângulo crítico para 1,5, que mudaria de 1,5 para 1, no caso do vidro para o ar. E aí você calcula o seno de QR, que dá 0,75, e aí você aplica o arcosseno desse número de 0,75. Isso vocês têm que aprender a usar na calculadora de vocês, tá? Porque mesmo que calculadora ou Excel, não sei o que vocês vão querer usar para fazer os cálculos, eu vou provavelmente nos desafios passar algumas equações que vai ter cálculo, né? Vai ter que fazer conta. E aí é bom você ter essa destreza, saber onde que está, como é que você faz na calculadora, no Excel, enfim, para você calcular isso. Né? Então aí você vai definir qual é o ângulo, especificamente, ó, o ângulo do arcosseno 0,75, que equivale a 48,6 graus. Ou seja, se a luz incidir aqui com 30 graus, né, a partir de 48,6 graus, a reflexão passa a ser total e você já está no ângulo crítico. Esse é o ângulo crítico do vidro para o ar, se a luz incidente bater com um ângulo de 30 graus, for emitida, né, a partir de um ângulo de 30 graus. Tá? Bom, eu estou considerando que se vocês tiverem dúvida também, vocês vão levantar a mão, vão falar alguma coisa, vão escrever, enfim, né? Eu estou seguindo o barco aqui, tá? Ô, professor. Sim. Ali onde falou ali esse seno de 30 graus ali, esse 30, o exercício vai dar pra gente, no caso? Esse número ali? Sim, ou o contrário, né? Eu posso dizer, olha, o ângulo crítico do meio do meio do vidro para o ar é 48,6 graus. Então, qual deve ser o ângulo, né, incidente dessa luz para ter esse ângulo crítico? Então, sim, mas normalmente o enunciado tem que te dar esses detalhes, né? Qual que foi algum dado ele tem que te dar para poder te permitir chegar nessa correlação. Né? Ou é como eu te disse lá atrás, né? Naquela correlação lá de N, de lambda, né? E do seno. Seno do ângulo, né? E velocidade da luz no meio. Então esses são parâmetros que a gente precisa estar sempre
sabendo como é que eles se relacionam, né? Inversamente proporcional, diretamente proporcional, né? Que a gente pode fazer a regra. Porque isso daqui, ó, que você está vendo, que vocês estão vendo, seno de 30 vezes n, n, qual n? Né? Esse n é de quem? Esse n aqui é do vidro, tá? Esse n aqui é do ar. Mas esse seno de 30, esse seno de 30, ó, aplicando a lei de Snell e supondo que o ângulo da luz incidente, então é este ângulo aqui, ó. Por quê? Porque você tem uma linha imaginária aqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Então, esse tipo de interpretação, vocês precisam dar uma treinadinha para ficar, não se bater, né? Porque, ó, é uma coisa bem simples, não tem muita dificuldade. Mas se você, apaga tudo. Se você não sabe que você tem que considerar esta linha imaginária, esta linha imaginária, né? E que o ângulo que você considera é esta linha imaginária, e quando você considera você pode ter uma dificuldade de interpretação, né? Então, se atentar a esses detalhes, só isso, não tem mais nada a adicionar. Tá bom, obrigada. Mas sim, esse ângulo tem que ser dado. Se este ângulo for de 30, né? Se esse ângulo for de 30, qual é o ângulo crítico? Ou, se o ângulo crítico é tal, qual é esse ângulo incidente aqui? Não foge muito disso. Nesse tipo de exercício. A gente vai avançar para outras aplicações, mas, por enquanto, naquele ali é só isso mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Então, aqui eu puxo eu gosto desse slide porque ele mostra justamente as fibras ópticas, né? Várias fibras ópticas, e mostrando que a lógica do rabdoma é exatamente a mesma. Depois que um feixe de luz entra no rabdoma, ele não tem mais escape. Da mesma forma que quando uma luz entra num cabo de fibra óptica, porque é a luz que caminha lá por dentro da fibra óptica, tá? É luz, né? E essa luz, e por isso que nós temos internets tão rápidas, né? Porque é uma velocidade muito grande de transmissão, né? Praticamente na velocidade da luz. Tem algumas perdas, não perda aqui para fora, mas perdas de aquecimento, por outros processos, né, de aquecimento, etc. Né? Mas e depois que a luz entra aqui num cabo de fibra óptica, se ele tiver ininterrupto, se ele não tiver quebrado nada, ele vai 100% até o final, na velocidade da luz, né? Então, dependendo da natureza que você tem desse material aqui, por onde a luz entra e por onde a luz sai, pelo tubo que a luz caminha, né? Dependendo da natureza, da qualidade da reflexão que você tem revestindo a luz desse tubo, é velocidade da luz. Então, é um processo muito eficiente. Então, agora vamos para um conceito, que é o conceito de acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade que a gente tem de discernir dois objetos que não são a mesma coisa. Sabe quando você vê dois objetos que parecem que eles estão meio sobrepostos? É porque a tua visão não está conseguindo ter acuidade. A mesma coisa quando você tem dificuldade na leitura, às vezes. Eu vejo, às vezes, alguns alunos assim, franzindo a testa, né, apertando o olho para conseguir enxergar. Ele está fazendo eu tenho feito isso também, infelizmente, nos últimos tempos, preciso ir no oculista urgentemente, mas é a acuidade visual que nos possibilita isso, tá? Que é a capacidade de você discernir esses objetos. Na física, essa acuidade visual pode ser traduzida pelo poder de resolução. Então, quando você vai falar ou ler, por exemplo, a qualidade de um televisor ou de um monitor de computador, ele vai te passar a linguagem da física.
porque o computador é um ser não vivo, né? Então ele vai te passar a resolução da sua tela, né? Ah, essa tela aqui é muito boa porque a resolução é de tanto. É um processo físico. Para sistemas biológicos, o raciocínio é o mesmo, o conceito é o mesmo, mas nós chamamos de acuidade visual, porque esse poder de resolução ele pode sofrer alteração, tá? No abdômen, não. Nos olhos compostos, não. Eles têm só um poder de resolução, tá? Tá, e o que isso significa? Bom, a gente já vai chegar lá. Agora, no nosso caso, dos vertebrados, nós temos essa acuidade visual facilitada, melhorada pelos músculos que estão justamente trabalhando aqui para a gente conseguir melhorar, mudar o ângulo do nosso cristalino, né, da lente, e ao mudar o ângulo da lente, a gente consegue resolver a imagem. Resolver a imagem significa passar a enxergar dois objetos que estão se confundindo como dois objetos distintos, né? Então, nós resolvemos essa imagem, ou as imagens, tá? Através do nosso trabalho, que, obviamente, ao longo dos milhões de anos de evolução, foram se aperfeiçoando, né? As musculaturas foram sendo selecionadas, foram se desenvolvendo para nos possibilitar isso. Então, olha o que esse texto aqui fala, interessante. Os insetos enxergam bem somente a distâncias muito pequenas mesmo, tá? Milímetros. Abelhas, por exemplo, enxergam muito bem dentro de uma flor. É como se você pegasse um livro aberto, sei lá, aberto, porque normalmente na capa tem letras muito grandes. Pode ser até também. Pega aquelas letras grandes da capa de um livro e encosta o livro no teu nariz. E tenta ler o que está escrito. Na folha inteira, não só um pedaço da letra. Você vai conseguir? Não vai, né? Porque você não consegue ter acuidade visual suficiente para isso. Você não tem poder de resolução suficiente para isso. Então, é como se você tivesse que ler o livro inteiro com as páginas encostadas no seu nariz. Como é que você vai ler o livro inteiro desse jeito? Nós não sabemos fazer isso, porque nós evoluímos para enxergar coisas mais distantes. Nós fomos perdendo esta capacidade por causa da evolução mesmo. Nós fomos selecionando a capacidade cada vez de enxergar coisas maiores e mais distantes, né? Mas esses organismos, eles são especializados em enxergar coisas muito próximas. Então, uma abelha não enxerga muito bem a flor, tá? Ela vai enxergar vultos da flor, vai enxergar, assim, manchas, né? É isso que ela consegue processar, manchas. Mas aí ela só usa a visão para localizar a flor? Não, ela tem outros sensores, outros sentidos que auxiliam ela na localização da flor, principalmente químicos, né? Os hormônios, os cheiros, os compostos voláteis, elas são muito sensíveis para essa comunicação química, tá? Então, mesmo ela não sendo capaz de ver com perfeição a flor, ela vê uma mancha, mas ela sabe que aquilo ali é uma flor por causa dos compostos voláteis que ela está quimio-percebendo, né? Ela tem quimio-receptores que localizam isso, e quando ela entrar na flor, é como se ela estivesse entrando em casa, né? Ela vai olhar para dentro da flor e vai saber exatamente o que cada coisa daquela significa. Ela vai enxergar as partes da flor dentro da flor em detalhes, tá? Porque aí ela vai ter acuidade visual. Os omatídeos dela estão adaptados para ter um poder de resolução que é para distâncias muito pequenas. E aí, então, você vai ter essa acuidade visual perfeita. Então, para onde ela olhar, ela vai conseguir
identificar exatamente o lugar que ela tem que ir. Aonde que está o pólen, aonde que está a comida, aonde que está o atrativo, enfim, o alvo dela. Tá? Então aqui é para mostrar, né, esse conceito de acuidade visual, né, de poder de resolução de Rayleigh. Então, quando você tem uma disfunção visual, você vai enxergar esses objetos não resolvidos, e quando você consegue resolvê-los, eles é quando você consegue enxergar eles de forma completamente separada, né? Então você tem aqui um perfil de imagem e aqui você tem um outro perfil de imagem. E esta distância é a distância da acuidade visual. Tá? Por exemplo, você pode dizer assim, não, professor, mas desculpa, mas aqui eles estão ainda bem separados. Para eu ter a acuidade visual, eu preciso ser capaz de enxergar eles assim. Né? São dois. Estão próximos, mas são dois. Né? E aí, se a gente fosse fazer esse desenho, ele seria, então, uma coisa assim, né? Eu passei um pouco aqui do ponto, mas seria mais ou menos assim, né? Então, sim, você está certo, né? Esse D aqui, ó, esse D aqui seria, nesse caso, essa distância, né? E aí você diz assim, não, mas o D' professor está muito mais preciso do que esse D da figura. Concordo, mas aqui é só para mostrar o conceito, né? E isto é também dado por uma equação, que é o arco-seno. A equação de Rayleigh, da resolução de Rayleigh, é justamente esta, o arco-seno de 1,22 vezes o comprimento divididos, o comprimento é o comprimento de onda, né? Divididos pelo B, que é o diâmetro da abertura. Aí você diz, tá bom, professor, para que a gente pode usar isso? Para nada diretamente. Mas você quer ver uma importância medonha disso daqui, para uma coisa que está relacionada à espectrofotometria? Olha só, quando você vai comprar um espectrofotômetro, quanto é que você paga? Aí você vai me olhar para mim e vai dizer, depende, professor, tem espectrofotômetro de R$1.000, não, de 1.000 não, mas tem espectrofotômetro de 4.000, 4.000, R$5.000, e tem espectrofotômetro de R$60.000. Aí, nossa, por que tanta diferença? Não, porque são todos uns exploradores. Não, não é bem assim. Existem equipamentos que valem R$60.000. Né? Existem aqueles que custam 60 mil e não valem nem 10. Mas existem aqueles que valem até mais do que 60 mil. Eles têm tecnologias embarcadas. Aí começa a gente compreender um pouco do que a gente é usuário, né? Mas a gente não pode ser um usuário tão limitado, tão alienado, né? A gente tem que ter algumas antenas ligadas. Então, dependendo do espectrofotômetro que você vai fazer a leitura, esse espectrofotômetro ele tem uma abertura do quê? Da luz. Aqui tem uma lâmpada, né? Que quando você liga o equipamento ele acende a lâmpada. Se essa lâmpada é só no visível ou no ultravioleta, você precisa ter uma luz de ultravioleta lá dentro. Então, quando você seleciona o tipo de leitura que você quer, né, você está dizendo para ele, ligue esta lâmpada ou ligue esta, tá? E aí você tem, e essa lâmpada aqui é uma lâmpada bem mais cara, né? E aí você tem, além disso, este anteparo que vai fazer a passagem, vai produzir a passagem da luz, ok? E a medida deste anteparo, é dado em nanômetros também.
Então você tem a abertura de tantos nanômetros, né? Qual é o comprimento de onda que você vai, a, a abertura que você permitiu, que o comprimento, que a luz que você selecionou aqui pelos filtros, porque é monocromático, né? Monocromático quer dizer de um comprimento de onda só, né? Mas esse comprimento de onda vai passar por que abertura, né? Qual vai ser a distinção que eu vou ter, a capacidade que meu equipamento vai ter quando ele me diz que a minha amostra tem 624 ou tem. Aí o equipamento vai valer, né? É uma coisa que parece que não tem aplicação fora da biologia, mas tem muita aplicação fora da biologia que volta para a biologia depois quando a gente usa os equipamentos, né? E aí a gente vai para o laboratório e usa um espectrofotômetro qualquer, aí coloca lá no TCC ainda cheio de orgulho, porque eu usei o espectrofotômetro tal. E você sabe se esse espectrofotômetro tal era o melhor ou era adequado para aquele tipo de amostra que você está usando, né? Ele tinha resolução suficiente para distinguir o que você estava querendo distinguir. Então, acho que esses são conceitos bastante importantes para vocês levarem adiante. Mas claro que a gente também precisa fazer umas contas. Então, vamos aí a um exercício, né? Para a aula que vem, eu gostaria que vocês tivessem um caderno com caneta do lado aí para poder rabiscar, um rascunho, né, para vocês poderem fazer essas contas, porque não é legal vocês olharem a conta e não fazer a conta. Tá? Inclusive, era bom vocês nem observarem a resposta, a resolução ainda. Né? Leia primeiro com calma o enunciado, como se estivéssemos na aula presencial. Daí eu vou ler para a gente se atentar mais ao enunciado nesse momento. O diâmetro da córnea de um omatídeo da abelha é de 30 micrômetros. Calcule o poder de resolução, a acuidade desses omatídeos, né, para um comprimento de onda de 5.000 angstroms. Isso equivale a 500 nanômetros, tá? Que é uma luz verde. É uma luz que representa bem, digamos, a luz do sol aí, tá? Então, voando a 2 metros, então aqui já teve a primeira pergunta. Segunda pergunta, voando a 2 metros acima do chão, essa abelha conseguirá enxergar uma flor de cerca de 1 centímetro no chão? Então, ela está voando a 2 metros de altura, né? E a pergunta é se ela consegue enxergar, está lá voando a 2 metros de altura, e ela quer saber se uma flor está a 1 centímetro do chão, essa abelha vai conseguir ver. Ela está voando aqui, né? Se ela vai conseguir ver a flor a 1 centímetro do chão. Então, aí a equação é esta do Rayleigh, que a gente acabou de mostrar. Aí vocês precisam observar, eu vou apagar para ficar mais fácil, vocês precisam observar o que é o que aí, né? Então aqui você tem 5 vezes 10 a menos 3, que é o 500 nanômetros, que é em angstroms. Você tem que lembrar que angstrom é 10. Isso você tem que saber, tá? Eu já estou falando agora. Você tem que saber pro resto da vida, não é para biofísica não, tá? Angstrom é 10 a menos 10 metros. Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Certo? Então, um angstrom
Perdão, 1 nanômetro é 10 angstroms. Tá? É 10 a menos 1. Tá? Então, por isso que 5.000 angstroms equivale a 500 nanômetros, porque tem 10 a menos 1 de diferença. Ok? Então tá, então aqui foi o comprimento de onda 10 a menos 3. Aí tem o B, ó, o B, que é 30 micrômetros. Eu posso colocar 30 micrômetros aqui? Não. Eu tenho que transformar esse micrômetro em metro. Então, 30 vezes 10 a menos 6. Lembram? Mili, micro, nano, pico? Então, mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6. Tá? Aí você faz essa conta aqui, né? Você vai chegar num valor. Então, aí você tem que ver na calculadora, você tem que treinar na tua calculadora, como é que você calcula que 0,02 rad vai equivaler a 1,5 graus, que é o poder de resolução. 1,15 graus, perdão. Tá? Porque ele está perguntando aqui, calcule o poder de resolução em graus. Tá? Então, esse valor em que você obtém aqui, ó, é em rad. Tá? Então, você tem que transformar esse 0,02 rad em graus. Tá? E aí tem que aprender como faz isso aí na tua calculadora, porque cada calculadora tem aí as manhãzinhas. Cada um tem o seu jeito, né? A forma, um tem o shift, outro tem o shift contra, outro tem o shift não sei o quê. Então, cada calculadora usa uma forma. Tá? Depois, vem a segunda parte. Voando a 2 metros de altura, você vai enxergar uma flor a 1 centímetro do chão. Como o que é 0,02 rad. E sendo D a distância mínima entre dois pontos apenas resolvidos, é 2 pontos apenas resolvidos. Né? Isso é apenas resolvidos. Então, D sobre 2 é igual a tangir Q, que é igual a seno de Q, que é igual a 0,02. Aí eu puxo Q é igual a 2 vezes 0,02, que dá 0,04 metros. O resultado é sempre metro, né? Aí eu transformo isso para centímetros, 4 centímetros. Ou seja, como a flor de 1 centímetro é menor que a distância mínima que ela consegue resolver, ela não enxergará a flor a 2 metros dela, a menos que a flor tenha 4 centímetros ou mais de tamanho. Então, se a abelha está voando a 2 metros de altura, né, essa flor, se ela tiver 1 centímetro, ela não consegue definir, ela não consegue resolver. Ela pode até olhar lá, ela vai olhar uma manchinha. Agora, ela vai conseguir definir que isso é uma flor a partir do momento que essa flor tiver 4 centímetros de tamanho. Aí ela consegue resolver. Tá? Gisele, você que é representante da turma nas perguntas, eu não vou nem passar de slide. Vou esperar a pergunta. Que eu acho que tem, não sei. Oi. Que eu teria, né? Se eu tivesse... Ai, tá bem confuso isso. Olha. Bom. Tá triste. Nós né,
Mas não chega, não, a coisa não é, isso aqui não é o pior. Vai piorar um pouquinho ainda. Ai, meu Deus. É que tá bem confuso aqui, eu vou ter que aprender a mexer nessa calculadora e eu depois tem que voltar e ver bastante de novo. Ah, sim. Mas eu compreendo isso também, Aham. que é muita coisa, né? Assim, você tem que olhar para a equação, você tem que olhar para a calculadora, você tem que olhar para escutar o que o cara está falando. Então, sim, é algo que requer você fazer o exercício com calma, aprender bem, dominar bem a calculadora, né? Vocês todos, né? Não é só a Gisele, obviamente. Para isso não, digamos, a calculadora não pode ser absorver a tua energia, né? A calculadora não pode absorver a tua atenção, ela tem que entrar no automático, assim, ela tem que estar, você tem que estar focado para resolver o exercício, né? Então a calculadora não pode ser mais um problema a mais, né? Ela tem que ajudar na solução, não se tornar um problema. Então para isso tem que realmente dar uma treinada, né? Sim. E, bom, vamos continuar então. Vamos continuar e na medida que vocês forem tendo problemas, aí vocês vão me perguntando e a gente vai tentando esclarecer, tá? Aqui tem um outro exercício, né? Tá? O diâmetro da pupila de uma ave, isso é real, tá? O diâmetro da pupila de uma ave marinha é de cerca de 1 milímetro. Então, o B lá é 1 milímetro. Ok? A ave está pairando no ar a 100 metros de altura. Então, eu já construí aqui, ó, o desenho para. A gente não tem, né? Obviamente, nos exercícios, vem só o texto, né? Você tem que construir isso, tá? Esse desenho. Porque construir o desenho ajuda muito a você sacar o caminho por onde você vai. Tá? Então ele está pairando no ar a 100 metros de altura na superfície do mar. Então aqui você tem o quê? Ar, água. Por que isso é importante? Hora de refração, N1 e 2. Né? E aqui está dizendo já, ó, da superfície do mar, o índice de refração é 1,33. Né? E esse danado lá em cima enxerga um peixe que está a 3 metros de profundidade. Qual deverá ser o tamanho mínimo do peixe se a luz que incide sobre o peixe, sobre ele, aqui, a luz que está incidindo aqui, é de 500 nanômetros? Então, esse é o cenário. Né?